Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12 ao 14. O que parecia o fim era apenas o início. Vamos ver o que nos diz essa história maravilhosa. Porque os discípulos obedeceram a Jesus, vamos entender o que acontece a partir daqui. Então eles saíram do Monte das Oliveiras, andaram aproximadamente 1 quilômetro e chegaram em Jerusalém. E lá foi o encontro com os 11 discípulos e algumas mulheres, e entre elas a mãe de Jesus. E diz o texto que eles se reuniram num só propósito, e o propósito era a oração, buscar o entendimento com Deus, buscar a harmonia e falarem a mesma linguagem. Então, querido, se você quer ser alvo e usufruir das bênçãos do Senhor, a palavra de ordem é obedecer. Se você quer ser canal de bênção, quer abençoar outras pessoas, assim como os discípulos abençoaram, é obediência, não tem como. Nós vimos aqui essa experiência tremenda daqueles homens, porque eles se reuniram entre eles com o propósito de oração. Eles persistiam na oração, eram constantes, não abriam mão dessa unidade, não se desfaleceram diante desse propósito tão importante que era orar. Sim, como dependemos, como precisamos dessa intimidade com o nosso Pai, não é verdade? Por isso eles oravam ali num propósito definido, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Havia uma promessa sobre a vida deles. Nós vamos falar sobre isso aqui ainda, porque nós vimos que pelo fato de haver harmonia, a mesma linguagem, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que nutria o coração daqueles homens, fazia com que eles pudessem buscar os mesmos interesses, estavam interessados na unidade, no fortalecimento. Não tinha entre eles interesse próprio, não tinham entre eles nada que pudesse dividir, que não fosse de interesse num comum acordo. E como precisamos hoje, né, que a igreja viva essa comunhão, esse desejo de estarem juntos no partir do pão, na celebração, na oração. E aí Jesus vem dizer numa das suas orações: Pai, o meu pedido a Ti é que, como nós somos um com o outro, que os meus discípulos, que eles também sejam um, para que o mundo creia que o Senhor mesmo me enviou. E Jesus deixa essa mensagem tremenda para aqueles homens queridos, quando nós podemos pensar e aguardar as promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Isso é de suma importância na vida do cristão. Não abra mão, mesmo que alguns, diz a palavra, que tem tido essas promessas como tardia. Ah, Senhor, minha promessa não chega, minha promessa ainda não chegou, mas a palavra de Deus diz que ela vai se cumprir. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, Ele há de fazer. E diz a palavra que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que possa se arrepender. Então, querido, creia que as promessas do Senhor ainda há de chegar sobre a sua casa. Então, não desanime, continue perseverante na oração, porque foi assim que os discípulos venceram e você e eu podemos vencer também. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado e nas mãos poderosas do Senhor.